Sobre família, você comentou sobre família. Mito ou verdade? Realmente existe alguma coisa universal que proíbe os pastores de terem filhos? Sim, Tem? absolutamente. Na verdade, eu vou te explicar o contexto para você entender. Tem pastores que têm filhos? Claro. A Igreja Universal, no seu início, filho era uma bênção. Aparentemente, não tinha problema nenhum. Benção assim, eu vou usar palavras leves, né? Era legal o pastor ter filho. Meu tio, que é bispo, teve 2 meninas. Teve 2 meninas. Então, assim, meu outro tio também, que é bispo antigo, é dinossauro, né? Desde muito, muito antigo. Teve filho também. Então, tem muitos pastores que têm filhos. Alguns tiveram filhos. Só que aconteceu um episódio interessante na história da igreja que mudou isso. Quando a Cristiane, o bispo Macedo, tem 2 filhas e um adotivo, que é o Moisés, que até hoje eu não sei se é adotivo ou filho dele mesmo. Desde é um filho dele. O caso é polêmico demais. Porque o Moisés, sendo adotivo, o registro dele de nascimento está como filho dele da Esther. O filho dele da Esther. Não tem. O Macedo registrou o filho adotivo como filho dele de sangue. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho inclusive o documento. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir no cartório que a gente indica e vai lá, pega lá o documento do Moisés como filho legítimo dele, né? Tudo bem, a verdade é que não deixa de ser o filho dele, né? O amor é o mesmo. Mas eu quero dizer o fato do Macedo ter registrado ele como filho. Então, o Macedo, quando teve essas 2 filhas, quando elas eram crianças, até seus 15 anos, legal, beleza. Mas quando, segundo denúncias dos bispos mais antigos, dos quais eu venho entrevistando e conversando, elas não puderam ser mães. Elas não puderam ser mães, o que o Macedo instituiu? Ele baixou a ordem. O pastor não pode ter filho mais. Acabou. Qual é a justificativa? Gastos. E outra coisa, um casal é muito mais fácil dele dar ordem. Arruma a tua roupa, mano. Vai para tal lugar. Então, fica mais fácil dele ter essa disponibilidade, ou pelo menos de ser conduzido, desde que se voluntaria. Sim, e eu sei que tem bispos da Universal que em júri cometem perjúrio, mentem, porque chega diante do juiz e fala assim, não, o pastor aqui ele pode estudar, pode fazer faculdade, pastor é um voluntário, ele faz tudo que ele quiser. Na teoria só. Na teoria. Na prática não é assim, tem uma ordem sobre ele e ele só faz o que é mandato. E diga-se passagem, em épocas que se usava muito aquele rádio Nextel, o pastor, vou contar uma coisa para você, todos que estão me assistindo no Brasil, no mundo, confirmam isso, as testemunhas confirmam. O pastor estava lá na sua relação íntima com a sua esposa, no seu momento de intimidade, se tocasse o rádio Nextel, ele tinha que parar para atender. A palavra do seu superior é suprema. Ele tem que parar e atender na hora e dizer, sim, senhor, bispo. Sim, senhor, agora que se ele não atender, já era, meu amigo. Ele é chamado de... a palavra esculachado, desculpa, não quero usar essa palavra, mas é fato. Publicamente, atualmente, pastor, malandro, fica de pé aí. É assim que funcionava. Então, esse rigor, essa forma de tratar os pastores, sempre foi assim. E na questão dos filhos, é a mesma coisa. Por isso que se instituiu a vasectomia. Na Igreja Universal, o pastor tem que operar, tem que fazer vasectomia. Ele é obrigado a operar. Inclusive, na África, lá em Angola, eu acompanhei o processo de Angola recente, desde 2019, quando houve em novembro um manifesto de 300 pastores atuais, pastores da Igreja Universal, não são ex-pastores. A TV Record, que inclusive é um capítulo à parte, né? Eu tenho toda uma história para falar da Record, mas vamos por partes. A Record aqui no Brasil trouxe uma desinformação grotesca, dizendo que eram ex-pastores que estavam tomando as igrejas em Angola. Mentira, são mentirosos. Lembro disso. Mentirosos. Fizeram uma espécie de matéria dizendo que havia um motim, não eram ex-pastores, eram pastores da Igreja Universal, angolanos, inclusive nos seus púlpitos, fazendo vídeos dizendo, nós estamos fazendo um manifesto que nós não aceitamos a evasão de divisa, que muito aconteceu na Universal, diversos crimes, inclusive a imposição de vasectomia num país onde a cultura do filho é muito mais acentuada. Né? Lá o filho, para o angolano, é uma coisa... Eu tenho muitos amigos angolanos, então é uma cultura muito mais forte na família. E
Aí, para você ter uma ideia, o bispo Honorilton Gonçalves, que é um dos braços de Edir Macedo, foi condenado em Angola. Foi condenado pela justiça angolana porque ele impôs isso, chamada violência doméstica. Ele impôs isso a pastores lá. Então, a prática da vasectomia, eu já entrevistei de dezenas de casais, e no meu canal trouxe alguns, que falam isso, que a ordem era a seguinte: se você é solteiro, como eu falei agora há pouco no início, você é solteiro, né? Então, casar, né? Tá bom. Você vai ter que operar, mano. Você tem que operar. Tem que operar. Se você quer. Para casar, tem que operar. Aí bota vários pastores, em alguns casos, segundo denúncia, até em clínicas clandestinas, nas próprias catedrais. O médico vai lá e cortam como se fosse gado. Inclusive, alguns têm problemas até hoje de... Eu já entrevistei alguns que têm problema até no deferente, nas partes, porque fizeram a vasectomia de qualquer jeito. E não é só isso. O pastor faz a vasectomia, a operação, e, naturalmente, eu não sou médico, mas os médicos que estão assistindo vão poder confirmar, a pessoa tem que ficar num período de repouso. Repouso? Operou hoje, amanhã tem que fazer reunião, meu caro. Tem que produzir resultado amanhã. Aí alguns saem com sequelas, questões... Eu já trouxe muitos depoimentos. Então, a vasectomia é algo que é uma tradição na Universal, é uma ordem do Edir Macedo. Tem gravações que até em Portugal, na TVI, da matéria da TVI, foi noticiado isso. É uma ordem ter vasectomia. E pior, e tem até um episódio, se me permite lembrar aqui, eu vou puxando pela memória para não ser longo, mas, por exemplo, eu lembro que eu entrevistei o líder da... Assim, quando houve esse manifesto em Angola, os pastores angolanos elegeram um pastor angolano para ser o pastor dos angolanos de lá, para ser a Igreja Universal de Angola, que a Universal jamais, a liderança brasileira jamais vai concordar com isso. Ela nunca vai colocar alguém nativo do seu país para ser líder do país. Nunca. Ela quer sob as suas rédeas alguém que ela possa controlar, desde que seja brasileiro. Então, quando eles elegeram um pastor lá, que é o bispo... meu pai. O bispo de Angola, o bispo, nosso querido irmão lá, quando elegeram ele, eu entrevistei ele, que já tem tanto tempo, ele contou um episódio para mim muito interessante, que na reunião de pastores, um pastor, o Gonçalves, que foi condenado, falou assim: quem fez vasectomia aí? Aí um levantou: bispo, eu não fiz não, bispo. Bispo, eu não fiz, mas a minha esposa fez laqueadura. Aí o Gonçalves falou assim: não interessa, malandro. Desde você tem que operar, o sacrifício é teu. Aí na entrevista, Bispo Valente Luiz, um abraço, Bispo Valente Luiz, de Angola, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Eu esqueci do Bispo Valente Luiz, eu vi tanta gente na cabeça. Aí o Bispo Valente Luiz falando comigo na entrevista, falou assim: Davi, eu não entendi. Na hora eu não tinha entendido. Por que se a esposa tinha feito a vasectomia, a laqueadura, por que o pastor teria que fazer a vasectomia? Aí depois eu parei, pensei, e liguei para ele depois. O senhor sabe por quê? É simples. Justamente por duas questões. Eu vou conjecturar. Primeiro é a questão do fato do pastor poder se separar a hora que tiver de separar. Porque como o pastor não progride, não cresce financeiramente lá, que a cobrança é feita, que o povo da Universal, infelizmente, é iludido, porque no Univer eles botam uma reunião de pastores que não é aquilo. Existe a reunião de pastores de verdade, que quem já foi pastor sabe que é. Eles só botam aquilo que é bonito para se ver, o espiritual, Espírito Santo. Fecha os olhos, pastores. Essa reunião é maravilhosa, coisa linda de se ver. Mas lá, quando a câmera desliga, existe uma outra reunião. E nessa outra reunião, é dessa forma que os pastores são tratados. Aí eu falei para ele assim: bispo, o pastor, quando ele não está crescendo, o que eles falam? A culpa é da tua mulher. Amigo, larga ela, ninguém já vai arrumar outra para você. Ou quando ele é um excelente arrecadador e um grande destaque na Universal, o que acontece? Ele vai por aí, por ali, nos lugares de luzes coloridas, e não vai ter o prejuízo de ter a incidência de alguém chegar assim:
eu tenho um filho com você, bispo. Então, eles pensam em tudo. Eu conjecturei isso para ele. Falei assim, dentro daquilo que a gente sabe, o bispo falou, realmente, Davi, você tem razão. É verdade. Então, vasectomia é algo sério para a Igreja Universal, sério. Desde uma determinação, inclusive tiveram menores de idade que fizeram vasectomia na Igreja Universal, auxiliares que foram colocados para fazer vasectomia. Até hoje, muitos não podem ser pais por causa da Universal, não puderam dar a vida, ter uma família, mesmo depois que saíram. Mas Deus é maravilhoso, meu irmão. Desde, por exemplo, eu entrevistei no meu canal alguns pastores que foram obrigados a fazer essa prática. E eu tive a graça de Deus de receber a notícia agora que alguns deles já são pais, porque fizeram a cirurgia de reversão e estão muito felizes, porque se lá dentro foi proibido eles terem família, agora eles entenderam o que é a graça de Deus e conseguiram alcançar seu objetivo, seu sonho da criança. Então, essa questão é muito séria, a questão da vasectomia na Igreja Universal, a questão do jovem, da juventude, da vasectomia. E isso aí você vai fazendo abrir porta para a gente lembrar de outros casos. Mas, com certeza, respondendo a sua pergunta, pastor, ele é obrigado a operar sim. Mesmo que eles negam, né? Porque a coisa, né? Nos jornais não vão falar que realmente isso é verdade, mas na prática... Se você observar os últimos processos, se a pessoa pesquisar, ela vai ver que é. Pastores da Igreja Universal, alguns têm filhos, mas criança é um problema para o Edir Macedo. Qualquer pessoa que está assistindo, gente, eu tenho um Telegram, que eu falei agora, até brincando com um jornalista, eu falei assim, se o Macedo quiser tombar esse Telegram, ele vai ter que falar com o Putin. Ele vai ter que falar com o Putin para tombar o Telegram, porque tá lá, tá tudo lá. Aquilo ali não é uma montagem, não é uma IA, nem existia isso. Eu botei ali vídeos, inclusive públicos, que alguns que a Universal tirou do ar, porque ela falou que besteira que nós fizemos. Tipo assim, tira, pelo amor de Deus, tira, mas eu resgatei todos eles. Ali tá 10%, não, acho que nem 10% de todo o material que eu tenho sobre eles. Mas o próprio Edir Macedo chama criança de rato. Fala que Deus não dá filho pra ninguém. Foi uma conferência em Portugal, eu acho. Eu acho que essa daí de rato foi quando estava em São Paulo, antes do tempo de Salomão, e tá até de barba. De barba. Ah, sim, é outro vídeo. É outro vídeo, que é outro. Que esse aí que ele fala da criança propriamente dito, que ele diz assim, ó. Os filhos nascem como ratos. Filho nasce como um rato. Primeiro ponto sobre criança. Ele diz que filho nasce como um rato e que Deus não dá filho para ninguém. Tá lá no vídeo. O outro, que é mais grave ainda, que eu não vou usar a palavra com A aqui, talvez para não perder o alcance do vídeo, que a mulher mata a criança no ventre, já deu para entender, né? Então, assim, o Macedo já fez um vídeo público dizendo que ele é a favor a isso. Eu sou favorável a isso, por mim não tem problema nenhum. Eu falo com a maior naturalidade, se estiver pecando, peco consciente. Tipo assim, ele assume isso. Então, e tem vídeos e áudios de bastidores da Universal com pastores que ele fala, Deus me mandava matar criança na época, não tem problema nenhum. Ele tira de contexto uma questão da antiga aliança, da história bíblica de Israel, para tipo justificar desde coisas que acontecem na Universal hoje. Por exemplo, quer ver uma outra situação? Eu tenho uma conhecida, uma esposa de pastor, que eu não posso identificar por questões óbvias. Ela foi esposa de regional durante mais de 14 anos, de um pastor regional, que toma conta de região de igrejas. Não é um pastor comum, um pastor de região. E ela conta um episódio que ela ficou grávida da menina, ela engravidou, a menina cresceu, a igreja, beleza, relevou. Porque o esposo era um pastor que fazia o movimento. Era muito carismático, uma pessoa muito boa de coração. Ele até saiu da Universal, graças a Deus, porque ele entendeu a graça de Deus e hoje prega a verdade do Evangelho. Hoje ele é um nota 10. Mas na época ele estava lá e tinha destaque. A igreja olhava ele assim porque tinha uma filha. Quando ela engravidou pela segunda vez. Não. Aí quando ela engravidou, se as pessoas não sabem, a Igreja Universal tem um plano de saúde dela. Assim como tem um hospital em São Paulo para ricos, o Hospital Moriá é do grupo da Igreja Universal, que o obreiro nem passa na porta. Mas tá lá, para artista, para gente rica, tá lá. Beleza. Quando ela engravidou do menino, um bispo chegou para ela, desde isso em depoimento que ela deu para mim. Chegou para ela e falou, e aí? Tem fé para tirar, não? Desde fé para tirar. Nem tem cabimento uma palavra com a outra. Tipo assim, fé para tirar? Desde o que você está falando? Tirar o bebê? Mas isso aí, por quê? Criança para eles é prejuízo.
criança para eles é um problema. Tudo que se refere a criança, se você observar, tem vários áudios do próprio Edir Macedo em reunião de pastores, que as mães estão com criança, ó, leva essa criança para lá, leva para lá, não quero falar, leva essa criança para lá, eu não mandei ter filho não, eu não quero saber de teu filho não. Tipo assim, ele trata com muito, ele é ríspido, trata com ignorância, porque para ele criança é um problema. Criança para ele é sinônimo de problema. Então imagine só, criança é problema, pastor com filho, vasectomia, é tudo um bolo só. E o interessante é que tudo isso aponta Desde... para uma centralidade específica, dinheiro. É verdade. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são treinados para pedir dinheiro no culto? Porque vocês fazem assim, eu já vi pregadores neopentecostais, inclusive os pastores da Universal são pentecostais. E quando eles começam a pregar sobre o evangelho, eles começam com uma boa introdução.